Olha, gente, vamos falar de aula, de escola, porque na semana que vem o temido retorno às aulas para muita gente, né? A rotina foi quebrada com as férias. E agora, como fazer o filho acordar cedo de novo? A questão da alimentação, como é que fica a cabeça dos pais tendo que controlar tudo isso? Eu estou aqui com a psicóloga infantil e de família, Lícia Asbu. Doutora Lícia, muito boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço falar de um tema tão importante e preparar nossas crianças, adolescentes para esse retorno que é fundamental. Pois é, doutora Lícia, tem um monte de pai de cabelo em pé já pensando assim, meu Deus, meu filho vai ter que acordar cedo, segunda-feira, o que eu faço se ele está dormindo de madrugada, hein? E que bom que a gente tem essa oportunidade de falar isso essa semana, porque o conselho que eu dou para os pais é vamos começar já essa semana, às vezes acordar o filho um pouquinho mais cedo, para ele já conseguir dormir um pouco mais cedo, para que ele possa começar aí a entrar nessa rotina. Um outro ponto importante, eu acho que é sempre preparar principalmente a criança, quanto mais nova, mais o adolescente também, ao que ele vai encontrar na escola. Muitas crianças trocam de escola ou saem do ensino infantil, vai para o fundamental, do fundamental para o médio. E preparar para essas mudanças, o que vai ter de diferente, se a turma vai ser a mesma, se não, como que a gente pode, colocando as mudanças para a criança, para o adolescente, preparando eles para lidar melhor com isso. Um outro ponto que eu gosto de falar, e aí principalmente para os pais dos pequenos, não minta para o seu filho, sabe? Aquela coisa assim, mamãe está ali e vai embora e deixa a criança. Não faça isso, isso prejudica muito a adaptação escolar. Ah, Alicia, mas ele vai parar de chorar. Gente, nosso cérebro aprende por repetição. O fato da criança parar de chorar não quer dizer que ela ficou bem. E a criança precisa ter essa confiança. Então, olha, agora eu preciso ir. E aí você vai, ou se não consegue ficar e tal, e se vai ficar e esperar, sempre dizer a verdade. Um outro ponto também que muitos pais utilizam nesse momento de dificuldade é moedas de troca. Isso sempre volta contra a gente. Nossa. Não devemos usar as moedas de troca. Se você ficar lá na escola e não chorar, a gente vai na sorveteria no final. Por que não pode fazer isso? Olha, a criança, muitas vezes, ela não vai colocar o que ela está sentindo porque ela quer ir na sorveteria, mas isso vai trazer prejuízos para ela, inclusive dificultar essa adaptação. Porque quando ela pode expressar o que ela sente, a gente tem muito mais chance de ajudá-la e conduzir nesse processo. Fora que a moeda de troca é bem perigosa, né? Porque a gente vai acostumando e a criança nunca vai fazer aquilo como uma responsabilidade, uma autonomia dela. E se não for dada a moeda de troca? Então, aí a gente vai ter que sempre acolher, que era o quinto ponto que eu ia falar. É uma semana que exige de nós pais mais paciência. Então, precisamos também estar preparados, né, de estar ali e, às vezes, ter uma paciência maior, saber que a criança pode sofrer um pouco, demandar mais da gente. Eu gosto muito de uma frase que fala, o amor é combustível, não é recompensa. Então, a gente precisa abastecer mais os nossos filhos, estar mais presente essa semana, até para que eles consigam lidar melhor com essas mudanças, com essa ansiedade, com essa frustração, que é, sim, normal nessas primeiras semanas, né? Doutora, qual é a principal reclamação dos pais ou um pedido de ajuda quando eles chegam no seu consultório em relação a esse retorno às aulas? Qual é o principal problema na sua avaliação? Olha, eu acho que hoje é a rotina. O estabelecimento da rotina hoje é uma dificuldade grande das famílias e isso tem um impacto gigantesco no volta às aulas. Eu não diria nem que é só no volta às aulas, mas a rotina está ficando cada vez mais difícil de ser estabelecida e a rotina é fundamental para o desenvolvimento infantil. A criança se organiza ali. Então, nós precisamos sim ter cuidado, ter atenção. Não estou aqui falando daquela rotina que nunca pode sair, né? Que não vai, não com tanta rigidez, mas um horário adequado de dormir, um horário de refeição, né? Ter aquela rotina planejada, isso promove segurança. E os familiares? Porque muitas vezes a autoridade do pai ela é contestada pelo avô, pela avó, pelo tio. Como que os familiares podem agir para ajudar nesse retorno à rotina? Olha, eu acho que a primeira questão aí, a gente nunca pode, né, essa autoridade, aí quando eu falo autoridade dos pais, eu gosto de deixar claro, sabe, não é do autoritarismo, né, é o pai enquanto autoridade, enquanto referência para as crianças, para os adolescentes.
E eu acho que quando nós, pais, estamos desempenhando o nosso papel, quando a gente está ali para os nossos filhos, quando essa autoridade ninguém vai conseguir tirar, sabe? Mas precisa sim dessa presença, precisa desse contato e, claro, né? Os avós, os tios, às vezes dificultam, não, essa é a última semana, deixa dormir até meia-noite, deixa ir até mais tarde para aproveitar. Cuidado, porque lembra que isso vai ter um impacto na semana seguinte e quanto antes a gente começar nesse estabelecimento, melhor e mais produtiva vai ser essa semana e com menos estresse para as nossas crianças. Para finalizar, doutora, qual a dica final que a senhora dá para os pais e mamães que estão assistindo a gente agora? Olha, eu vou dar uma dica sobre o aprendizado. Já que nós vamos iniciar aí um ano escolar, falar um pouquinho do aprendizado, como é que o cérebro aprende, e aí vão 3 dicas fundamentais. A primeira é a atividade física. Não sei aí a sua idade, mas a nossa geração era assim, né? Semana de prova não pode ir no futebol, não pode fazer atividade, e não, a gente precisa da atividade física, não façam isso com seus filhos, a atividade física é fundamental para o aprendizado. A segunda a gente precisa dormir. Uma boa noite de sono é fundamental também para as crianças, para adolescentes, para todo o desenvolvimento, inclusive para o desenvolvimento cognitivo, que é o aprendizado, para a capacidade de memória. É quando estamos dormindo que o nosso cérebro faz aquela limpeza das neurotoxinas para tirar aquilo que não importa e reter aquilo que importa. E como que o nosso cérebro sabe o que ele precisa reter? Aí vem o terceiro ponto fundamental, que é a repetição. Nosso cérebro aprende por repetição, então por isso que as escolas têm tarefa de casa, por isso que a gente às vezes precisa ler uma coisa mais de uma vez, que é para o nosso cérebro saber que aquilo é importante e aquilo ele precisa reter. Ok, doutora Alícia, muito obrigado pela participação. A senhora quer deixar o seu arroba aí para quem quiser te seguir? Eu que agradeço, @LiciasBu, LICIAASSBU. Ok, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço.